Existe um ponto no jogo do dinheiro que separa duas categorias de pessoas. A maioria nunca percebe quando cruza essa linha. De um lado estão aqueles que trabalham, acumulam esforço, tentam crescer, mas continuam presos dentro do mesmo limite invisível. Do outro lado estão aqueles que entendem algo que não é ensinado diretamente em lugar nenhum. Eles não dependem apenas do quanto ganham, mas de como o dinheiro se comporta quando entra nas mãos certas. Esse vídeo não é sobre motivação, não é sobre esforço e não é sobre promessas de enriquecimento rápido. Ele é sobre regras silenciosas que governam a multiplicação de capital, regras que não aparecem em cursos básicos de finanças, mas que moldaram algumas das maiores fortunas da história moderna. JP Morgan não era apenas um banqueiro. Ele operava dentro de uma lógica que poucas pessoas realmente compreendiam. Enquanto a maioria via dinheiro como resultado direto de trabalho, ele enxergava dinheiro como um sistema que responde a decisões estratégicas. Isso muda tudo. Porque quando o dinheiro deixa de ser visto como recompensa e passa a ser visto como mecanismo, o comportamento de quem o possui muda completamente. Cada decisão passa a ter peso, cada movimento passa a ter consequência e cada erro passa a ter custo real. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas falha sem perceber. O que você vai entender aqui não são conselhos genéricos. São padrões que aparecem repetidamente na construção de riqueza real. Não riqueza de aparência, não riqueza temporária, mas riqueza estrutural. Aquela que não depende de sorte, mas de lógica aplicada ao longo do tempo. E para entender isso, você precisa abandonar uma ideia perigosa. A ideia de que dinheiro cresce apenas com esforço linear. Porque no mundo real, dinheiro não cresce em linha reta. Ele cresce em estruturas, alavancas e decisões acumuladas. JP Morgan entendia algo que a maioria ignora até hoje. O dinheiro não responde apenas ao trabalho, ele responde ao posicionamento. Existem pessoas que trabalham muito e continuam no mesmo lugar porque estão posicionadas de forma errada dentro do jogo. E existem pessoas que trabalham menos, mas operam em estruturas onde cada decisão gera multiplicação. A diferença não está na intensidade do esforço, mas na arquitetura da ação. E essa arquitetura é o que separa quem apenas ganha dinheiro de quem multiplica dinheiro. O problema é que essa lógica não é intuitiva. Ela não é natural para quem cresceu vendo dinheiro como algo linear. Por isso, a maioria continua repetindo padrões que parecem corretos, mas que na prática limitam o crescimento. Trabalhar mais horas, economizar de forma rígida, evitar riscos sem entender onde o risco é necessário, ou buscar retorno sem entender estrutura. Tudo isso parece correto isoladamente, mas falha quando não existe uma visão sistêmica por trás. O que você vai ver aqui são as regras que formam essa visão sistêmica. Não como teoria abstrata, mas como leitura prática do comportamento financeiro de pessoas que realmente construíram poder econômico. Cada regra revela uma camada diferente do jogo. E quando essas camadas se acumulam, o espectador começa a perceber algo desconfortável, mas extremamente valioso. O dinheiro não é aleatório, ele segue padrões. E quem enxerga esses padrões para de jogar no escuro. Ao longo deste vídeo, você não vai receber apenas informações. Você vai ser colocado diante de decisões, exemplos e estruturas que expõem como o dinheiro realmente se comporta quando sai do campo da sobrevivência e entra no campo da expansão. E o ponto central aqui não é apenas entender essas regras. É perceber como elas já estão operando na sua vida hoje, mesmo que você nunca tenha percebido. Porque no final, a diferença entre quem cresce financeiramente e quem permanece no mesmo lugar não está apenas no que cada um sabe, está no que cada um consegue enxergar. E enxergar diferente muda tudo. E se menos o dinheiro nova responde a esforço, responde a pose-se. Durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditou que dinheiro era uma consequência direta de trabalho. Quanto mais alguém trabalha, mais dinheiro deveria receber. Essa lógica parece intuitiva, quase natural, mas ela não explica o comportamento real da riqueza ao longo da história. Existem pessoas que trabalham o dobro, às vezes o triplo, e continuam presas no mesmo nível financeiro por anos. Ao mesmo tempo, existem pessoas que não necessariamente trabalham mais, mas conseguem sair de posições comuns e entrar em níveis completamente diferentes de renda. Essa diferença não é acidental. Ela não é sorte. Ela é estrutura. JP Morgan entendia algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O dinheiro não é um reflexo direto do esforço,
Ele é um reflexo da posição que você ocupa dentro de um sistema econômico. Isso muda completamente a forma de enxergar o jogo, porque esforço é linear, mas posição é multiplicadora. Quando você está na posição errada, até o esforço intenso produz pouco resultado. Quando você está na posição certa, até movimentos menores podem gerar impacto desproporcional. Para entender isso, é preciso abandonar uma visão emocional do dinheiro. A visão emocional diz que quem se esforça merece ganhar mais. A visão estrutural diz que quem entende onde está posicionado dentro do fluxo de valor captura mais resultado. E essa diferença entre merecimento e estrutura é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Porque o mundo não recompensa apenas esforço, ele recompensa alinhamento com estruturas que geram valor contínuo. J.P. Morgan operava dentro dessa lógica de forma extremamente clara. Ele não observava apenas indivíduos ou empresas isoladas. Ele observava como o dinheiro circulava entre eles, onde estavam os pontos de concentração de valor e quais posições dentro desse sistema tinham capacidade de influenciar fluxos inteiros. Em outras palavras, ele não pensava como alguém que trabalha pelo dinheiro, mas como alguém que se posiciona onde o dinheiro já está em movimento. Essa diferença parece sutil, mas na prática ela muda tudo. Uma pessoa comum pensa em como ganhar mais dentro do que já faz. Uma pessoa que entende posição pensa em como se colocar em ambientes onde o dinheiro naturalmente passa. Isso pode ser um setor, uma habilidade, uma função, um tipo de negócio ou até uma decisão estratégica de longo prazo. O ponto não é fazer mais esforço dentro de uma posição fraca, mas sim mover-se para uma posição onde o esforço tenha multiplicação. E aqui existe um erro invisível que prende a maioria das pessoas por anos. Elas acreditam que crescimento financeiro é apenas uma questão de tempo e dedicação dentro do mesmo lugar. Elas ficam anos melhorando dentro de um sistema limitado, sem perceber que o problema não é a falta de evolução pessoal, mas a limitação estrutural da posição que ocupam. É como correr mais rápido dentro de um espaço que não leva a lugar nenhum. Você melhora o desempenho, mas não muda o destino. Morgan entendia que riqueza não nasce do movimento isolado, mas da interseção entre movimento e estrutura. Isso significa que o mesmo esforço pode ter resultados completamente diferentes, dependendo de onde ele é aplicado. Uma decisão em uma posição estratégica pode gerar resultados exponenciais, enquanto dezenas de decisões em uma posição fraca geram apenas sobrevivência. Essa assimetria é o que separa crescimento de estagnação. Quando você observa grandes ciclos de riqueza ao longo da história, esse padrão se repete. Pessoas que enriqueceram não necessariamente fizeram mais coisas, mas fizeram as coisas certas em posições onde essas ações tinham impacto ampliado. Elas estavam posicionadas dentro de fluxos de capital, informação ou controle que amplificavam suas decisões. E isso é o ponto central que precisa ser entendido. Dinheiro não responde apenas ao que você faz, ele responde ao lugar de onde você faz. Isso também explica por que muitas pessoas sentem que estão sempre trabalhando, mas nunca saem do mesmo nível financeiro. Elas estão presas em posições onde o retorno é naturalmente limitado, não porque são incapazes, mas porque a estrutura ao redor delas não permite multiplicação. E enquanto essa estrutura não muda, o esforço apenas mantém o sistema funcionando, sem alterar o resultado final. A visão de J.P. Morgan sobre isso era extremamente pragmática. Ele não buscava apenas eficiência individual, ele buscava controle de posição dentro de sistemas maiores. Isso significa que ele entendia onde estavam os pontos de decisão, onde o dinheiro era direcionado e onde pequenas decisões tinham impacto gigantesco. E isso é o que define o jogo real da riqueza. Não é sobre fazer mais, é sobre estar onde o efeito do que você faz é ampliado. Quando essa lógica é aplicada à vida comum, ela revela algo desconfortável. Muitas pessoas não estão presas por falta de esforço, mas por falta de reposicionamento. Elas continuam tentando melhorar dentro de um espaço que não foi desenhado para crescimento exponencial. E enquanto isso não muda, o resultado continua sendo o mesmo, independentemente do quanto elas tentem. O ponto mais importante deste capítulo é entender que posição não é algo fixo, mas algo construído. E construir posição exige consciência de onde o valor circula, como ele se move e onde ele se concentra. Não é sobre trabalhar mais dentro do mesmo contexto, mas sobre mudar o contexto onde o trabalho acontece. Porque quando a posição muda, o resultado muda automaticamente, mesmo que o esforço permaneça semelhante. E é aqui que começa a diferença real entre quem apenas sobrevive financeiramente
e quem começa a entrar no jogo da multiplicação. Não é uma questão de intensidade, mas de localização dentro do sistema econômico. E enquanto essa percepção não muda, todo esforço continua sendo apenas uma repetição dentro de um espaço limitado. No próximo ponto, essa lógica começa a ficar ainda mais clara quando você entende como decisões aparentemente pequenas podem definir trajetórias inteiras de riqueza ou estagnação. Licidio unos minus. O dinheiro segue decisões repetidas, naios nidis, nai momentos isolados. Existe uma ilusão silenciosa que mantém a maioria das pessoas presa no mesmo nível financeiro durante anos. Essa ilusão é a crença de que o dinheiro muda por grandes acontecimentos. Um emprego melhor, uma oportunidade inesperada, um negócio que deu certo, um investimento que valorizou rápido. Isso cria a ideia de que riqueza é resultado de momentos específicos de sorte ou escolha isolada. Mas na lógica real do capital, isso não se sustenta. O dinheiro não é definido por eventos isolados. Ele é definido por padrões de decisão repetidos ao longo do tempo. J.P. Morgan operava com uma compreensão que desmonta essa ilusão. Ele entendia que nenhuma decisão financeira importante existe sozinha. Toda decisão relevante é apenas a continuação de uma cadeia anterior de escolhas. Isso significa que o resultado financeiro de uma pessoa não nasce de um único movimento, mas da repetição consistente de um tipo de comportamento diante do dinheiro. E é exatamente isso que a maioria ignora. As pessoas focam em a decisão certa, quando na verdade o que constrói riqueza é a repetição das decisões certas. Isso muda completamente a forma de enxergar crescimento financeiro, porque se o dinheiro fosse resultado de momentos isolados, bastaria acertar uma vez para mudar de vida. Mas na prática, mesmo quando alguém acerta uma grande oportunidade, se os padrões internos não mudam, o resultado se dissolve com o tempo. Ganhos aparecem, mas não permanecem. Crescimento acontece, mas não se sustenta. E isso não é azar, é estrutura comportamental. O que Morgan percebia com clareza é que o dinheiro responde a uma lógica acumulativa. Cada decisão financeira cria um pequeno direcionamento. Esse direcionamento, quando repetido, começa a formar uma trajetória. E essa trajetória é mais importante do que qualquer decisão individual dentro dela. Em outras palavras, não é o que você faz uma vez que define sua situação financeira, mas o tipo de coisa que você tende a fazer repetidamente. Isso cria um ponto crítico de análise. Se alguém repete decisões fracas, mesmo com pequenos ganhos ocasionais, a trajetória continua limitada. Se alguém repete decisões fortes, mesmo com pequenos erros ocasionais, a trajetória tende a crescer. O que importa não é o evento isolado, mas a consistência do padrão. E isso é o que separa comportamento financeiro de curto prazo de construção real de riqueza. A maioria das pessoas não percebe isso porque interpreta dinheiro de forma emocional. Quando ganham, acreditam que agora virou. Quando perdem, acreditam que deram azar. Mas na lógica de Morgan, não existe virada instantânea. Existe acumulação de decisões. O dinheiro não reage ao humor de um dia, ele reage ao padrão de anos. Isso significa que pequenas escolhas repetidas têm mais impacto do que grandes decisões isoladas. Por exemplo, alguém pode ganhar mais dinheiro em um único mês por um evento específico, mas se os hábitos financeiros continuarem os mesmos, o padrão anterior retoma o controle. O sistema volta ao equilíbrio anterior porque nada estrutural mudou. Por outro lado, alguém pode não ter um grande salto imediato, mas se muda a forma como toma decisões repetidamente, o resultado começa a se reorganizar com o tempo. O dinheiro responde mais à direção do que à velocidade. Essa é uma das diferenças mais ignoradas entre quem cresce financeiramente e quem permanece estagnado. Pessoas que não evoluem tendem a tratar cada decisão como um caso isolado. Elas tentam acertar mais do que tentar mudar o padrão que gera as decisões. Já pessoas que começam a crescer entendem que o foco não é a decisão perfeita, mas o sistema de decisão. É o conjunto que importa, não o episódio. J.P. Morgan via isso em escala maior dentro do sistema financeiro. Ele sabia que mercados, empresas e até governos não eram movidos por eventos únicos, mas por padrões de comportamento repetidos ao longo do tempo. Ele não analisava apenas o que estava acontecendo, mas o que tendia a continuar acontecendo se nada mudasse. Isso é visão de estrutura, não de evento. Quando essa lógica é trazida para a vida comum, ela revela algo desconfortável. A maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidades, mas por repetição inconsciente de decisões financeiras fracas.
Elas não percebem que estão reforçando o mesmo padrão todos os meses, mesmo achando que estão tentando mudar. Gastam de forma parecida, pensam de forma parecida, reagem de forma parecida ao dinheiro. E isso cria uma estabilidade invisível. Não uma estabilidade de riqueza, mas uma estabilidade de resultado. O mais perigoso disso é que essa estabilidade parece movimento. A pessoa sente que está tentando, sente que está se esforçando, sente que está mudando coisas, mas o padrão central permanece intacto. E enquanto o padrão não muda, o resultado não muda. O dinheiro não reage à intenção de mudança, ele reage à mudança real de comportamento repetido. Morgan entendia que isso era o verdadeiro ponto de virada entre estagnação e crescimento. Não era uma grande decisão isolada, mas a substituição gradual de padrões de decisão. Pequenas escolhas financeiras feitas de forma diferente, repetidas ao longo do tempo, começam a alterar completamente a trajetória de alguém. E quando a trajetória muda, o resultado final muda inevitavelmente. Isso também explica por que muitas pessoas não conseguem sustentar riqueza mesmo quando ela aparece. Elas não mudaram o sistema de decisão, apenas tiveram um evento fora da curva. E eventos fora da curva não têm força para sustentar um padrão inteiro. Eles são absorvidos pelo comportamento antigo. É por isso que ganhos inesperados frequentemente desaparecem. A lógica que começa a se formar aqui é simples, mas poderosa. O dinheiro não é construído em momentos de decisão crítica, mas em momentos repetidos de decisão comum. O que você faz com pequenas quantias, pequenas escolhas e pequenas oportunidades tem mais impacto do que grandes movimentos isolados, porque é isso que define o padrão que será repetido no futuro. E quando esse entendimento se instala, algo muda na forma como o dinheiro é percebido. Ele deixa de ser uma sequência de eventos e passa a ser visto como uma linha contínua de comportamento. Isso tira o foco da ansiedade por grandes oportunidades e coloca o foco na consistência das decisões atuais. Porque no fim, o futuro financeiro não é construído no extraordinário. Ele é construído no repetido. E é exatamente essa repetição invisível que separa quem apenas reage ao dinheiro de quem começa a direcionar o dinheiro. Isbio 3. Alavancagem. O ponto onde o dinheiro para de ser linear. Existe um momento no entendimento do dinheiro em que tudo muda de forma irreversível. Até aqui você viu que posição define resultado e que decisões repetidas definem trajetória. Mas existe uma camada ainda mais profunda, onde o esforço individual deixa de ser o principal motor do crescimento financeiro. Essa camada é a alavancagem. E é aqui que a maioria das pessoas entra no jogo errado sem perceber, porque continuam tentando crescer de forma linear em um sistema que recompensa crescimento não linear. J.P. Morgan compreendia algo que separava pequenos ganhos de grandes estruturas de riqueza. Ele entendia que dinheiro não cresce apenas pelo que você faz, mas pelo quanto o que você faz pode ser multiplicado por sistemas externos. Em outras palavras, ele sabia que existe um limite natural para o esforço humano individual, mas não existe o mesmo limite para a alavancagem correta. E essa diferença muda completamente a escala do resultado. A maioria das pessoas vive dentro de um modelo linear sem perceber. Elas trocam tempo por dinheiro diretamente. Trabalham 1 hora, recebem um valor proporcional. Trabalham mais, ganham mais. Esse modelo funciona para a sobrevivência, mas não funciona para a construção de riqueza significativa, porque ele tem um teto invisível. O teto é o próprio tempo humano. Não importa o quanto alguém se esforce, o dia continua tendo horas limitadas. E isso cria um limite estrutural para crescimento baseado apenas em esforço direto. A alavancagem quebra esse limite. Ela permite que o resultado de uma ação seja multiplicado sem aumento proporcional de esforço. Isso pode acontecer através de capital, sistemas, tecnologia, pessoas ou posicionamento estratégico. O ponto central não é o esforço em si, mas o alcance que esse esforço pode gerar quando não depende apenas do indivíduo. Morgan via isso no sistema financeiro de forma extremamente clara. Ele não operava apenas com esforço próprio. Ele operava com estruturas que amplificavam decisões. Ele entendia que o dinheiro se comporta de forma diferente quando está dentro de sistemas maiores. Uma decisão isolada tem impacto limitado, mas a mesma decisão dentro de um sistema alavancado pode ter impacto exponencial. E é isso que separa a operação comum de construção de império. O erro da maioria das pessoas é tentar enriquecer sem alavancagem. Elas tentam melhorar renda, economizar mais, trabalhar mais horas, aprender mais habilidades, tudo dentro do mesmo modelo linear. Isso cria progresso, mas não cria ruptura.
Existe movimento, mas não existe salto. Existe melhoria, mas não existe transformação de escala. E isso gera uma sensação enganosa de que o esforço está funcionando, quando na verdade ele está apenas sustentando o sistema atual. A alavancagem pode aparecer de várias formas. Quando alguém cria um negócio, por exemplo, ela deixa de depender apenas do próprio tempo. Outras pessoas passam a gerar resultado dentro do mesmo sistema. Quando alguém investe capital, o dinheiro começa a trabalhar independentemente da presença física. Quando alguém constrói um sistema digital, uma única criação pode gerar impacto repetido sem repetição de esforço. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. O resultado deixa de ser proporcional ao esforço direto. J.P. Morgan não via o dinheiro como algo que cresce apenas por execução, mas como algo que cresce por estrutura de amplificação. Ele entendia onde o capital podia ser colocado para gerar mais capital, onde decisões poderiam ter efeito em cadeia, onde pequenas ações poderiam influenciar grandes fluxos. Isso não é sobre trabalhar mais, mas sobre posicionar o esforço em estruturas que multiplicam o resultado. Quando essa lógica é ignorada, o indivíduo permanece preso em um ciclo previsível. Ele melhora sua renda até certo ponto, mas não rompe a barreira estrutural. Ele se torna mais eficiente dentro de um sistema limitado, mas não muda o sistema. E enquanto o sistema não muda, o teto permanece o mesmo. Isso explica por que muitas pessoas trabalham durante anos e ainda assim continuam dentro de uma faixa de renda relativamente estável. A diferença começa a aparecer quando a pessoa entende que esforço e resultado não são diretamente proporcionais em todos os contextos. Existem contextos onde o esforço é consumido linearmente, e existem contextos onde ele é multiplicado. O ponto não é abandonar o esforço, mas reposicionar o esforço. Porque a mesma energia aplicada em sistemas diferentes produz resultados completamente diferentes. Um exemplo simples dessa lógica aparece em qualquer sistema escalável. Um conteúdo criado uma vez pode alcançar milhares ou milhões de pessoas ao longo do tempo. Um produto digital pode ser vendido repetidamente sem necessidade de repetição proporcional de trabalho. Um investimento bem posicionado pode crescer enquanto o indivíduo não está ativamente trabalhando. Em todos esses casos, o esforço inicial é fixo, mas o resultado pode ser variável e contínuo. Morgan entendia que riqueza real não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre desconectar parcialmente o ganho do esforço direto. Isso não significa ausência de trabalho, mas mudança de natureza do trabalho. O trabalho deixa de ser repetição constante e passa a ser construção de estruturas que continuam gerando resultado depois que o esforço inicial já foi feito. O problema é que essa mudança exige uma transformação de percepção, porque a mente humana tende a confiar mais no que é visível e imediato. Esforço linear dá sensação de controle. Alavancagem exige confiança em sistemas que nem sempre mostram resultado imediato. Isso faz com que muitas pessoas evitem naturalmente caminhos alavancados, mesmo quando eles são mais eficientes a longo prazo. A consequência disso é uma divisão silenciosa no jogo do dinheiro. De um lado estão aqueles que continuam operando apenas com esforço direto, e de outro estão aqueles que aprenderam a colocar esforço dentro de estruturas que ampliam resultado. A diferença entre esses dois grupos não é apenas técnica, é estrutural, e ao longo do tempo, essa diferença se acumula de forma exponencial. O ponto mais importante aqui é entender que a alavancagem não elimina o esforço, ela redefine o impacto do esforço. Ela transforma uma ação única em um resultado contínuo ou ampliado. E quando essa lógica é compreendida, o jogo do dinheiro deixa de parecer uma corrida de esforço e passa a parecer um jogo de posicionamento dentro de sistemas. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas começa a perceber uma mudança interna, porque se o dinheiro responde à posição, às decisões repetidas e agora à alavancagem, então o resultado financeiro deixa de ser algo aleatório ou puramente meritocrático no sentido simples. Ele passa a ser consequência de como esses três elementos se combinam ao longo do tempo. E isso prepara o terreno para a próxima camada, porque entender a alavancagem não é o final da compreensão, é o início da percepção de que o dinheiro não apenas cresce, ele se move em estruturas de controle e influência. IC. O 4. Meus controle invisível. Quem entende o fluxo do dinheiro, nego, ocorre atrás dele. Existe um ponto no entendimento do dinheiro onde a percepção muda de forma definitiva. Até aqui, você viu que posição define resultado, que decisões repetidas definem trajetória e que alavancagem define escala. Mas existe uma camada ainda mais profunda, onde o dinheiro deixa de ser algo que se ganha
e passa a ser algo que se direciona. Esse é o nível do controle invisível. E JP Morgan operava exatamente nesse nível. A maioria das pessoas acredita que dinheiro é algo que flui aleatoriamente para quem trabalha mais, arrisca mais ou tem sorte em algum momento específico. Mas na prática, o dinheiro não se move de forma aleatória. Ele segue canais, ele segue estruturas, ele segue pontos de concentração e pontos de decisão. E quem entende esses pontos não precisa correr atrás do dinheiro, porque passa a estar no caminho por onde ele inevitavelmente passa. Morgan não via o sistema financeiro como uma coleção de indivíduos competindo por recursos limitados. Ele via como um fluxo contínuo de capital, onde certos pontos tinham poder desproporcional de direcionamento. Em outras palavras, ele entendia onde as decisões eram tomadas, onde o dinheiro era redistribuído e onde pequenas influências podiam gerar grandes mudanças no sistema inteiro. Isso é controle invisível. Não é sobre ter mais esforço. É sobre estar onde o fluxo é decidido. Esse tipo de entendimento muda completamente a forma de agir, porque a maioria das pessoas pensa em termos de como eu posso ganhar dinheiro. Já quem entende fluxo pensa em onde o dinheiro já está sendo direcionado e como eu me posiciono nesse caminho. Isso pode parecer apenas uma mudança de linguagem, mas na prática é uma mudança de universo mental. Um busca esforço direto. O outro busca estrutura de circulação. Quando você observa qualquer sistema econômico, existe sempre um número limitado de pontos onde decisões realmente importam. Esses pontos podem ser mercados, setores, posições estratégicas, estruturas de distribuição ou até habilidades específicas. O resto do sistema apenas reage. Isso significa que nem todas as posições dentro da economia têm o mesmo peso. Algumas apenas executam movimento. Outras definem direção. JP Morgan entendia exatamente isso. Ele não estava interessado apenas em participar do fluxo de dinheiro. Ele estava interessado em entender onde o fluxo era controlado. Porque quem controla fluxo não depende do fluxo. Ele influencia o fluxo. E isso cria uma diferença fundamental entre quem participa do jogo e quem estrutura o jogo. A maioria das pessoas vive completamente fora dessa percepção. Elas acreditam que todas as oportunidades têm o mesmo peso, que todos os caminhos financeiros são equivalentes. Mas na realidade, existem caminhos onde o dinheiro apenas passa lentamente e caminhos onde ele passa em grande volume e alta frequência. E a diferença entre esses caminhos não está no esforço, mas na posição dentro da estrutura econômica. Esse é o ponto onde o conceito de controle invisível se torna crucial, porque ele não significa manipulação direta nem domínio explícito. Ele significa entendimento de estrutura. Significa saber onde as decisões se concentram, onde os recursos são distribuídos e onde as consequências se multiplicam. Quem entende isso não precisa competir em todos os lugares. Precisa apenas estar nos lugares certos. Um erro comum é pensar que riqueza vem de estar ativo em muitas áreas ao mesmo tempo. Mas na lógica estrutural, dispersão geralmente reduz impacto. Quanto mais espalhada a atenção, menor a capacidade de influenciar qualquer fluxo específico. Já a concentração em pontos estratégicos aumenta o peso de cada ação. E isso é exatamente o oposto do comportamento comum da maioria das pessoas. Morgan operava com foco em estrutura concentrada de impacto. Ele entendia que decisões dentro de pontos específicos do sistema financeiro tinham capacidade de gerar efeitos muito maiores do que decisões fora desses pontos. Isso significa que ele não buscava apenas oportunidades. Ele buscava posições onde decisões se tornavam relevantes em escala. Quando essa lógica é trazida para a vida comum, ela revela algo desconfortável. Muitas pessoas estão trabalhando, se esforçando e tentando crescer dentro de áreas onde o impacto estrutural é naturalmente limitado. Elas estão dentro do fluxo, mas não estão em pontos de decisão do fluxo. Isso cria um tipo de movimento constante sem ampliação proporcional de resultado. O dinheiro, nesse nível de entendimento, deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você antecipa. Porque se você entende onde ele se concentra, onde ele se move e onde ele é direcionado, você não precisa competir por ele da mesma forma. Você se posiciona antes do movimento. E isso muda completamente a dinâmica do jogo. Existe uma diferença profunda entre estar dentro de um sistema e entender como o sistema se organiza. A maioria das pessoas está dentro, poucas pessoas entendem a organização, e ainda menos pessoas conseguem operar a partir dessa organização. Morgan estava nesse último grupo. Ele não apenas participava do sistema financeiro, ele compreendia suas engrenagens internas.
E é aqui que surge uma verdade importante. Controle invisível não é sobre controlar pessoas diretamente, é sobre estar em posições onde as decisões dos outros geram impacto sobre você de forma favorável. Isso significa entender como capital, informação e decisão circulam dentro de uma estrutura e como se posicionar dentro desses fluxos de forma estratégica. Quando isso é entendido, o conceito de trabalhar pelo dinheiro começa a aparecer incompleto, porque trabalhar é apenas uma parte da equação. A outra parte é onde esse trabalho se encaixa dentro do sistema. O mesmo esforço pode gerar resultados completamente diferentes dependendo de onde ele é aplicado dentro do fluxo econômico. Isso explica por que algumas pessoas, mesmo com habilidades semelhantes, têm resultados financeiros tão diferentes. Não é apenas o que fazem, mas onde fazem. Não é apenas o esforço, mas a localização desse esforço dentro da estrutura de valor. E isso raramente é percebido de forma consciente. O controle invisível também explica por que certos indivíduos ou instituições têm influência desproporcional em sistemas econômicos. Eles não necessariamente fazem tudo. Eles ocupam pontos onde o fluxo passa. E isso lhes dá capacidade de influenciar movimentos inteiros sem precisar executar todas as ações diretamente. Eles operam dentro da estrutura, não contra ela. O entendimento desse nível muda completamente a percepção de riqueza, porque deixa de ser sobre acumular dinheiro de forma isolada e passa a ser sobre entender como o dinheiro se organiza ao redor de decisões, posições e estruturas. Isso transforma o jogo de um esforço individual para uma leitura sistêmica. E quando essa leitura se torna clara, uma nova pergunta surge naturalmente. Se o dinheiro segue estruturas, posições e fluxos, então como essas estruturas são formadas e mantidas ao longo do tempo? Essa pergunta leva diretamente para a próxima camada do jogo, onde não basta entender o fluxo, é preciso entender como ele é sustentado. Lice. Os 5 mais estruturas duram mais do que pessoas. O jogo real do dinheiro. Existe um erro de percepção que separa quem apenas observa dinheiro de quem entende como ele realmente funciona em escala. A maioria das pessoas acredita que riqueza é resultado de indivíduos extraordinários tomando decisões isoladas que mudam tudo. Mas quando você observa com mais profundidade, percebe algo mais frio, mais consistente e muito mais importante. Pessoas passam. Estruturas permanecem. E o dinheiro sempre segue as estruturas. J.P. Morgan entendia isso de forma quase intuitiva, mas extremamente prática. Ele não via o sistema financeiro como um conjunto de grandes nomes competindo entre si. Ele via como um conjunto de estruturas interligadas que continuavam funcionando independentemente de quem estivesse no topo em determinado momento. Isso significa que o poder real não está apenas nas pessoas, mas nas engrenagens que continuam operando mesmo quando as pessoas mudam. Essa é uma das diferenças mais importantes no entendimento do dinheiro. A visão comum foca em indivíduos, o empresário de sucesso, o investidor brilhante, o empreendedor que deu certo. Mas a visão estrutural foca em algo mais profundo, o sistema que permite que esse sucesso seja possível e repetível. Porque uma pessoa pode desaparecer, mas se a estrutura permanece, o fluxo de dinheiro continua. Morgan operava dentro dessa lógica. Ele não estava apenas interessado em ganhar dentro do sistema. Ele estava interessado em entender como o sistema se sustenta ao longo do tempo. Isso significa que ele observava não apenas oportunidades individuais, mas padrões de continuidade. O que faz algo continuar funcionando mesmo quando os protagonistas mudam? O que mantém o dinheiro circulando mesmo quando as decisões mudam de mãos? Quando você começa a olhar para o dinheiro dessa forma, percebe que a maior parte do jogo não está em ações isoladas, mas em estruturas invisíveis que definem como essas ações serão absorvidas pelo sistema. Isso muda completamente a forma de enxergar riqueza, porque deixa de ser sobre quem venceu e passa a ser sobre o que continua vencendo mesmo sem ninguém perceber. Estruturas são mais importantes do que pessoas porque elas definem o limite do que as pessoas conseguem fazer dentro delas. Um indivíduo pode ser inteligente, agressivo ou estratégico, mas ele ainda opera dentro de um sistema que define o que é possível. Isso significa que, em muitos casos, o resultado não é apenas consequência da habilidade individual, mas da estrutura dentro da qual essa habilidade está sendo aplicada. É por isso que alguns setores geram riqueza mais consistente do que outros. Não é apenas por causa das pessoas envolvidas, mas porque as estruturas internas desses setores permitem diferentes níveis de alavancagem, fluxo e concentração de valor. Em outras palavras, o sistema onde você opera define mais o resultado do que a intensidade da sua ação dentro dele.
J.P. Morgan entendia isso em um nível que poucos conseguiam enxergar. Ele não estava apenas jogando o jogo do dinheiro. Ele estava observando o tabuleiro onde o jogo acontecia. E essa diferença muda tudo. Porque quem entende o tabuleiro não depende apenas das jogadas. Ele entende quais jogadas são possíveis e quais resultados são estruturalmente prováveis. A maioria das pessoas nunca chega nesse nível de entendimento porque está focada em eventos. Quando alguém ganha dinheiro, isso parece uma conquista individual. Quando alguém perde dinheiro, isso parece um erro pessoal. Mas na visão estrutural, esses eventos são apenas manifestações superficiais de algo mais profundo. Eles são resultado da interação entre comportamento individual e estrutura coletiva. Isso significa que, em muitos casos, o que parece decisão pessoal é, na verdade, resposta a um sistema já estabelecido. As pessoas não estão apenas tomando decisões livres. Elas estão tomando decisões dentro de estruturas que influenciam o tipo de escolha que parece natural. E isso é o ponto onde a maior parte da ilusão financeira começa a se dissolver. Quando você entende que estruturas duram mais do que pessoas, você começa a perceber por que certos padrões financeiros se repetem ao longo do tempo, independentemente de quem esteja envolvido. As mesmas dinâmicas de concentração de riqueza, os mesmos fluxos de capital, os mesmos mecanismos de expansão e contração continuam aparecendo em diferentes épocas. Os nomes mudam, mas a lógica permanece. Morgan operava com consciência disso. Ele sabia que, para entender o dinheiro em nível profundo, não bastava observar quem estava ganhando naquele momento. Era necessário entender o que continuaria gerando ganho mesmo quando as condições superficiais mudassem. Isso exige uma mentalidade de estrutura, não de evento. E essa mentalidade é extremamente rara. Quando essa percepção é aplicada à vida comum, ela muda completamente a forma de interpretar sucesso e fracasso financeiro, porque deixa de ser sobre o que eu fiz certo ou errado e passa a ser sobre em que estrutura minhas decisões estão inseridas. Isso tira o foco da culpa individual e coloca o foco na leitura sistêmica. Uma pessoa pode tomar decisões relativamente boas, mas se estiver dentro de uma estrutura limitada, o resultado será limitado. Outra pessoa pode tomar decisões medianas, mas dentro de uma estrutura altamente alavancada e obter resultados muito superiores. Isso não elimina a responsabilidade individual, mas reorganiza a forma como o resultado deve ser interpretado. Esse é um dos pontos mais desconfortáveis do entendimento estrutural do dinheiro. Ele reduz a ilusão de controle absoluto que as pessoas acreditam ter sobre seus resultados financeiros. Ao mesmo tempo, ele aumenta a clareza sobre onde realmente está a alavancagem. Não é apenas no esforço, nem apenas na decisão, mas no sistema onde a decisão acontece. J.P. Morgan não tentava vencer o sistema apenas com inteligência individual. Ele tentava entender como o sistema se autossustenta, e onde estavam os pontos onde pequenas ações poderiam gerar grandes consequências dentro dessa estrutura. Isso significa operar não contra o sistema, mas dentro da lógica do sistema. Quando você começa a pensar assim, percebe que o dinheiro não é apenas uma recompensa por esforço, mas um reflexo de como você se encaixa dentro de estruturas maiores de valor. E isso cria uma inversão importante. Em vez de perguntar como eu ganho mais, a pergunta se torna em qual estrutura meu esforço tem mais impacto. Essa mudança de pergunta é o início da mudança real de trajetória financeira, porque ela desloca o foco de ação isolada para posicionamento estrutural. E quando o posicionamento muda, o resultado começa a mudar mesmo antes de qualquer aumento de esforço. O ponto central deste capítulo é simples, mas profundo. Pessoas são transitórias, estruturas são permanentes, e o dinheiro sempre segue o caminho da permanência. Quem entende isso deixa de jogar apenas com esforço e começa a jogar com leitura de sistema. E quando essa leitura se aprofunda, surge uma última camada inevitável. Se estruturas controlam o fluxo do dinheiro, então existe algo ainda mais importante do que participar delas. Existe o ato de antecipar como elas mudam. Lice, às vezes era rios antecipados, o dinheiro melhor premia quem reage, premia quem chega antes. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que apenas participam do jogo do dinheiro e aquelas que parecem sempre estar um passo à frente dele. Essa diferença não está no esforço, nem na inteligência isolada, nem na sorte aparente. Está em uma habilidade muito mais rara, a capacidade de antecipação. E J.P. Morgan operava exatamente nesse nível.
Ele não apenas reagia ao sistema financeiro, ele percebia antes como o sistema iria se mover. A maioria das pessoas vive em modo de reação. Elas observam o que já aconteceu e, a partir disso, tentam ajustar suas decisões. Quando o mercado muda, elas mudam. Quando uma oportunidade aparece, elas tentam entrar. Quando uma tendência já está consolidada, elas começam a agir. Esse comportamento cria uma desvantagem estrutural invisível, porque quando você reage, você já está atrasado em relação ao movimento real do dinheiro. Morgan entendia que o verdadeiro poder no jogo financeiro não está em reagir com precisão, mas em enxergar padrões antes que eles se tornem óbvios. Isso não significa prever o futuro de forma mística. Significa ler estruturas em formação enquanto elas ainda estão invisíveis para a maioria. Significa perceber sinais pequenos que indicam mudanças maiores ainda em desenvolvimento. O dinheiro sempre deixa rastros antes de se mover de forma clara. Esses rastros podem aparecer em decisões institucionais, mudanças de comportamento coletivo, alterações sutis em fluxos de capital ou reorganizações silenciosas em setores inteiros. Para a maioria das pessoas, esses sinais passam despercebidos. Para quem opera no nível de antecipação, eles são o início de uma decisão estratégica. A diferença aqui é fundamental. Quem reage observa eventos concluídos. Quem antecipa observa processos em formação. E isso muda completamente o ponto de entrada no jogo. Entrar depois de um movimento consolidado significa disputar espaço em um cenário já competitivo. Entrar antes significa operar quando o espaço ainda está sendo criado. JP Morgan não construía suas decisões apenas com base no presente. Ele observava o comportamento do sistema ao longo do tempo e tentava identificar para onde a estrutura estava inclinando, mesmo antes dessa inclinação se tornar evidente para o mercado. Isso exigia uma leitura que vai além de dados imediatos. Exige percepção de direção, não apenas de situação. Quando você começa a entender isso, percebe que a maioria das pessoas não perde dinheiro por decisões totalmente erradas, mas por decisões feitas tarde demais dentro de um ciclo. Elas entram em tendências quando o movimento já está maduro, tentam aproveitar oportunidades quando o espaço de crescimento já diminuiu e reagem a mudanças quando a maior parte da valorização já aconteceu. Isso cria uma sensação constante de estar sempre um passo atrás, não porque falta capacidade, mas porque falta posição temporal correta. O dinheiro não premia apenas o acerto, ele premia o momento do acerto, e o momento mais valioso quase nunca é o momento óbvio. Antecipação não é sobre adivinhar, é sobre reconhecer padrões antes que eles se tornem consenso. E quando algo se torna consenso, ele já deixou de ser uma oportunidade inicial, já virou um movimento em andamento. Isso significa que boa parte do valor já foi capturada por quem entendeu antes. Morgan operava exatamente nesse intervalo invisível. Ele não precisava estar certo o tempo todo. Ele precisava estar cedo o suficiente quando estava certo. Porque no jogo do capital, estar cedo com precisão vale mais do que estar perfeitamente correto tarde demais. Esse princípio se aplica a qualquer nível do jogo financeiro. Negócios, investimentos, carreiras, mercados. Em todos esses contextos, existe uma janela de entrada onde o risco ainda é alto, mas o potencial de retorno é desproporcional. E existe uma janela tardia onde o risco parece menor, mas o potencial de retorno também já foi reduzido. A maioria das pessoas escolhe a segunda janela, porque ela parece mais segura, mas segurança nesse contexto frequentemente significa limitação, porque quando algo já parece seguro demais, isso normalmente indica que o movimento já amadureceu. E quando amadureceu, o espaço de crescimento já foi parcialmente consumido. A antecipação exige uma tolerância diferente. Ela exige aceitar que os sinais iniciais nunca são perfeitos, que sempre existe incerteza, mas que é exatamente dentro dessa incerteza inicial que estão as maiores assimetrias de resultado. Quem entra cedo assume mais dúvida, mas também captura mais expansão. Isso cria uma separação clara entre dois tipos de comportamento financeiro. Um busca confirmação antes de agir, o outro busca sinais antes da confirmação existir. Um espera o movimento se provar, o outro entra enquanto o movimento ainda está se formando. E essa diferença de tempo se transforma, ao longo dos anos, em diferença de escala. Morgan entendia que grandes transformações financeiras raramente acontecem de forma repentina. Elas começam como pequenos deslocamentos invisíveis. E quem percebe esses deslocamentos
Primeiro, não precisa competir nas fases finais do movimento, porque já está posicionado quando ele começa a ganhar força. Quando essa lógica é aplicada à vida comum, ela muda completamente a forma de enxergar oportunidades. Em vez de perguntar "isso já está funcionando?", a pergunta passa a ser "isso está começando a se formar?". Em vez de buscar confirmação total, passa a buscar indícios consistentes de direção. Essa mudança reduz a dependência de garantias e aumenta a capacidade de posicionamento estratégico, porque no mundo real do dinheiro, garantias só aparecem depois que a maior parte do ganho já foi distribuída. E quando isso acontece, o risco diminui, mas o potencial também. O ponto central deste capítulo é entender que o dinheiro não recompensa apenas quem acerta, mas quem acerta antes do consenso. E consenso, por definição, sempre chega depois da oportunidade inicial. Quem vive apenas reagindo ao que já está evidente sempre entra tarde. Quem aprende a ler sinais em formação começa a operar antes da maioria. E no longo prazo, essa diferença de tempo se transforma em diferença de destino financeiro. E quando essa camada é compreendida, uma última pergunta se torna inevitável. Se antecipar é tão poderoso, o que define quem consegue ver antes e quem só consegue ver depois? E quem só consegue ver depois? Disse o 7. Nainos percepsi. O dinheiro naino segue a realidade. Segue o que as pessoas acreditam ser realidade. Existe um ponto no jogo do dinheiro que separa quem apenas observa o mercado de quem realmente entende como ele se move. Esse ponto não está nos números, não está nos gráficos, não está nas fórmulas financeiras. Ele está na percepção coletiva. Porque o dinheiro, em sua forma mais influente, não responde apenas ao que é real, ele responde ao que as pessoas acreditam que é real. E essa diferença muda completamente a forma de entender riqueza. J.P. Morgan compreendia isso em um nível extremamente profundo. Ele sabia que o valor não é apenas uma consequência de fatos objetivos, mas também de interpretações coletivas desses fatos. Em outras palavras, o dinheiro não circula apenas com base na realidade, mas com base na forma como essa realidade é percebida, interpretada e acreditada pelo conjunto de pessoas que participam do sistema. Isso significa que duas situações idênticas podem gerar resultados completamente diferentes dependendo da percepção ao redor delas. Um ativo pode valer pouco em um momento e muito em outro, sem que sua estrutura fundamental tenha mudado de forma significativa. O que mudou foi a percepção coletiva sobre ele. E essa percepção redefine o fluxo de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que o valor é algo fixo, determinado por características internas de um ativo, uma empresa ou uma oportunidade. Mas no nível estrutural do jogo, o valor é dinâmico. Ele se ajusta constantemente à forma como o sistema enxerga aquele elemento. Isso torna a percepção uma das forças mais importantes dentro do movimento do capital. Morgan entendia que quem influencia a percepção influencia fluxo. Porque o dinheiro segue confiança, e confiança é construída a partir de percepção. Quando muitas pessoas acreditam que algo tem valor, o capital começa a se mover nessa direção. Quando essa crença enfraquece, o fluxo começa a se reorganizar. Isso significa que o dinheiro não apenas reage à realidade, ele reage ao consenso sobre a realidade. Esse é um dos pontos mais ignorados por quem tenta entender riqueza de forma superficial. Eles focam apenas no que algo é, e não no que as pessoas acreditam que aquilo representa. Mas no jogo real do capital, representação muitas vezes pesa mais do que essência imediata. Não porque a realidade não importa, mas porque a realidade precisa ser interpretada antes de gerar movimento coletivo. Quando você observa grandes ciclos financeiros, percebe que eles não são apenas impulsionados por mudanças concretas, mas por mudanças de narrativa. A forma como algo é percebido muda o comportamento das pessoas em relação a isso, e esse comportamento altera o fluxo de dinheiro. Isso cria uma dinâmica onde percepção antecede movimento econômico. J.P. Morgan operava dentro dessa lógica com precisão estratégica. Ele entendia que antecipar mudanças de percepção era tão importante quanto antecipar mudanças de estrutura, porque quando a percepção muda, o fluxo de capital muda junto. E quem entende isso não espera a mudança acontecer completamente. Ele se posiciona no início da transformação perceptiva. A maioria das pessoas só reage quando a percepção já está consolidada. Quando algo já é visto como valioso ou sem valor, elas entram no movimento depois. Isso cria um atraso estrutural. Porque quando a percepção já se estabilizou, boa parte do movimento financeiro já aconteceu. O ganho inicial já foi distribuído.
Percepção também explica por que o mesmo resultado pode ser interpretado de formas diferentes dependendo do contexto. Uma empresa pode estar crescendo, mas se a percepção for negativa, o valor pode não refletir esse crescimento imediatamente. Por outro lado, uma empresa pode ter crescimento limitado, mas percepção extremamente positiva, e isso gerar valorização muito maior do que os números sugerem. Isso não significa que números não importam. Significa que números sozinhos não definem o movimento do dinheiro. Eles precisam ser interpretados dentro de uma estrutura de percepção coletiva. E é essa estrutura que determina a velocidade e a direção do fluxo financeiro. Morgan entendia que percepção não é apenas consequência do sistema, ela também é ferramenta dentro dele. Quem entende como percepções são formadas, influenciadas e alteradas, consegue prever mudanças no comportamento do dinheiro antes que elas apareçam nos indicadores tradicionais. Isso cria uma vantagem temporal extremamente valiosa. Quando essa lógica é trazida para a vida comum, ela revela algo importante. Muitas pessoas não estão apenas lidando com falta de recursos, mas com percepções limitadas sobre como o dinheiro funciona. Elas interpretam o mundo financeiro de forma estática, enquanto o sistema real é altamente influenciado por percepção dinâmica. Isso significa que a forma como você enxerga oportunidades, riscos, valor e crescimento influencia diretamente suas decisões financeiras, não porque percepção cria dinheiro diretamente, mas porque percepção define como você age dentro do sistema. E ação dentro do sistema é o que gera resultado. Existe também um efeito mais profundo. Percepção coletiva influencia comportamento individual. Quando um ambiente acredita que algo é impossível, as pessoas dentro dele tendem a não tentar. Quando um ambiente acredita que algo é possível, mais pessoas tentam, mais capital se move e mais oportunidades surgem. Isso cria ciclos de expansão ou estagnação baseados em crenças coletivas. Morgan operava em um nível onde ele não apenas observava a percepção, mas entendia como ela se propagava. Ele sabia que pequenas mudanças na forma como algo é interpretado podem gerar grandes mudanças no comportamento econômico ao longo do tempo. E isso significa que o dinheiro não apenas segue fatos, ele segue narrativas sobre fatos. A partir disso, surge uma conclusão importante. No jogo do dinheiro, a realidade importa, mas a percepção da realidade define o movimento inicial do capital. E quem entende isso não espera a confirmação completa. Ele observa como a percepção está se formando e se posiciona antes que ela se torne consenso. Esse nível de entendimento muda completamente a forma de agir financeiramente, porque deixa de ser apenas sobre o que está acontecendo e passa a ser sobre como o que está acontecendo está sendo interpretado. E essa diferença cria espaço para antecipação, posicionamento e alavancagem dentro do fluxo do dinheiro. E quando essa camada se torna clara, surge a próxima pergunta inevitável. Se percepção move o dinheiro, o que realmente define quem consegue influenciar essa percepção dentro do sistema? Isso. 8 menos influência estrutural. Quem define a narrativa, define o fluxo do dinheiro. Existe um ponto dentro do jogo econômico em que o dinheiro deixa de ser apenas consequência de decisões individuais e passa a ser consequência de algo mais amplo e invisível. Esse ponto é a influência estrutural. Não se trata de convencer pessoas diretamente, nem de controlar mercados de forma explícita. Trata-se de algo mais profundo, a capacidade de moldar a forma como o sistema interpreta o valor antes mesmo dele se consolidar. J.P. Morgan operava exatamente nesse nível, onde a percepção coletiva não é apenas observada, mas indiretamente orientada. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro se move de forma espontânea, como se fosse uma reação natural a eventos econômicos. Mas no nível estrutural, o dinheiro reage a interpretações dominantes. E interpretações dominantes não surgem de forma aleatória. Elas são formadas por centros de influência que moldam como o sistema entende risco, valor, oportunidade e direção. Isso significa que quem influencia a interpretação influencia o movimento do capital. Morgan entendia que o sistema financeiro não era apenas uma coleção de transações individuais, mas uma rede interligada de expectativas. E expectativas são formadas por narrativas. Narrativas sobre o futuro, sobre estabilidade, sobre risco, sobre crescimento e sobre colapso. Quando essas narrativas mudam, o comportamento do dinheiro muda junto. Não porque a realidade mudou, primeiro, mas porque a interpretação da realidade mudou. Esse é o ponto onde influência estrutural
se torna mais importante do que a ação isolada, porque enquanto a maioria das pessoas tenta melhorar suas decisões individuais, poucas percebem que existem forças que moldam o contexto dessas decisões, e quem molda o contexto molda indiretamente o resultado de milhões de decisões individuais ao mesmo tempo. J.P. Morgan não operava apenas dentro do sistema financeiro, ele operava sobre o sistema de interpretação do próprio mercado. Ele entendia como expectativas eram formadas e como essas expectativas podiam direcionar comportamentos em escala. Isso não significa controle absoluto, mas significa influência sobre o ambiente onde decisões são tomadas. A diferença aqui é sutil, mas fundamental. A maioria das pessoas pensa em termos de ação direta, influenciar alguém a fazer algo específico. Mas no nível estrutural do dinheiro, a influência mais poderosa não é direta, é contextual. Ela não diz o que fazer, ela define o que parece fazer sentido fazer. E isso muda completamente o comportamento coletivo. Quando você observa grandes movimentos econômicos, percebe que eles não são apenas resultado de fatos isolados, mas de mudanças graduais na forma como esses fatos são interpretados em massa. Um setor pode começar a ser visto como promissor, e isso atrai capital. Outro pode começar a ser visto como arriscado, e isso afasta capital. O movimento do dinheiro segue essas interpretações muito antes de se tornar evidente nos números finais. Morgan operava exatamente nesse espaço intermediário entre fato e interpretação. Ele entendia que o verdadeiro poder não está apenas em reagir ao mercado, mas em compreender como o mercado está sendo mentalmente construído pelos seus participantes. E essa construção mental define o fluxo de capital de forma muito mais profunda do que eventos isolados. Isso revela algo importante sobre o dinheiro. Ele não é apenas físico ou numérico. Ele é também psicológico em escala coletiva. Ele depende da forma como milhões de decisões individuais são influenciadas por expectativas compartilhadas. E essas expectativas não surgem do nada. Elas são moldadas por centros de influência estrutural. Quando essa lógica é ignorada, a maioria das pessoas acredita que está apenas participando do sistema. Mas na prática, elas estão reagindo a narrativas já estabelecidas. Elas tomam decisões dentro de um campo de interpretação que já foi definido por outros níveis de influência. Isso cria uma sensação de liberdade de escolha que, na realidade, está parcialmente condicionada pelo contexto. Influência estrutural não significa controle absoluto sobre o sistema. Significa a capacidade de direcionar percepções em pontos críticos, onde o comportamento coletivo começa a se reorganizar. Pequenas mudanças na narrativa dominante podem gerar grandes mudanças no fluxo de capital, mesmo sem alterações imediatas na realidade material. Morgan sabia que, em sistemas complexos, o comportamento coletivo é altamente sensível à forma como informações são organizadas e interpretadas. Isso significa que quem entende como organizar percepção em escala tem uma vantagem que vai além de decisões individuais. Ele influencia o ambiente dentro do qual essas decisões acontecem. Quando essa ideia é trazida para a vida prática, ela revela um padrão importante. A maioria das pessoas foca em melhorar suas próprias decisões financeiras, mas ignora o fato de que essas decisões estão inseridas dentro de um campo maior de expectativas coletivas. E esse campo influencia o que parece seguro, arriscado, possível ou impossível em cada momento. Isso não elimina a responsabilidade individual, mas muda o nível de análise, porque agora não basta apenas tomar boas decisões. É necessário entender dentro de qual narrativa essas decisões estão sendo tomadas, e essa narrativa pode amplificar ou limitar o impacto das mesmas ações. Morgan operava nesse nível superior de leitura. Ele não via apenas oportunidades isoladas, mas entendia como essas oportunidades seriam percebidas pelo sistema ao longo do tempo. Ele não apenas avaliava valor presente, mas também a direção da interpretação coletiva sobre esse valor. E isso leva a uma conclusão importante. No jogo do dinheiro, influência estrutural não é sobre dominar indivíduos, mas sobre entender como o sistema pensa coletivamente. E quem entende como o sistema pensa não precisa forçar movimento. Ele se posiciona onde o movimento inevitavelmente começa a se formar. Quando essa camada se torna clara, o jogo muda completamente, porque agora não se trata apenas de posição, repetição, alavancagem, fluxo ou antecipação. Trata-se de algo ainda mais profundo, a capacidade de entender como todas essas camadas são organizadas dentro de uma estrutura maior de interpretação coletiva. E isso abre caminho para a camada final desse sistema, onde o dinheiro não é apenas influenciado ou antecipado,
mas compreendido como consequência de ciclos que se repetem em diferentes escalas ao longo do tempo. Licionove, Nainos, ciclos invisíveis. O dinheiro everes unareas, o dinheiro nainosio se move, em linha reta, ele respira em fases. Existe um erro profundo na forma como a maioria das pessoas enxerga o dinheiro. Elas imaginam crescimento como uma linha contínua de subida, onde esforço gera resultado, resultado gera mais esforço, e assim por diante. Mas no nível real do sistema econômico, o dinheiro não se comporta como uma linha reta. Ele se comporta como um ciclo. Ele expande, contrai, reorganiza e repete padrões em escalas diferentes ao longo do tempo. J.P. Morgan entendia isso de forma estrutural. Ele não via o mercado como algo linear, mas como algo cíclico, que respira em fases de expansão e retração. Quando você entende ciclos, você para de interpretar o dinheiro como algo emocional e passa a interpretar como algo estrutural, porque ciclos não dependem do indivíduo, eles dependem de padrões coletivos de comportamento, confiança, risco e expansão de capital. Em determinados momentos, o sistema inteiro tende à expansão, em outros, tende à retração. E em cada fase, o comportamento correto muda completamente. A maioria das pessoas erra justamente aqui. Elas tentam aplicar o mesmo comportamento financeiro em todas as fases do ciclo. Quando o sistema está em expansão, elas hesitam. Quando o sistema está em retração, elas insistem no crescimento agressivo. Isso cria desalinhamento com o movimento natural do dinheiro. E quando há desalinhamento, o esforço deixa de ser amplificado e passa a ser consumido pelo próprio sistema. Morgan operava com leitura de fase. Ele entendia que o valor de uma decisão depende não apenas da decisão em si, mas do momento do ciclo em que ela é tomada. Isso significa que uma decisão pode ser extremamente poderosa em uma fase e completamente limitada em outra. O conteúdo da decisão não muda, mas o contexto cíclico muda o resultado. Os ciclos econômicos não são apenas fenômenos externos. Eles são reflexos de comportamento coletivo. Em fases de otimismo, o capital se expande, o risco aumenta e a percepção de oportunidade cresce. Em fases de medo, o capital se retrai, o risco diminui e a percepção de segurança se torna dominante. Esses movimentos não são aleatórios, eles seguem padrões recorrentes de comportamento humano em escala. O ponto central aqui é entender que o dinheiro não desaparece nos ciclos de retração. Ele apenas muda de posição dentro do sistema. Ele sai de áreas de maior risco percebido e se concentra em áreas de menor risco percebido. Depois, quando a percepção muda novamente, ele volta a se expandir. Isso cria um movimento contínuo de redistribuição dentro do sistema. Morgan não tentava escapar dos ciclos, ele tentava entendê-los. Porque quem entende o ciclo não precisa lutar contra ele, precisa se posicionar dentro dele. Isso significa saber quando o sistema está em fase de expansão de oportunidades e quando está em fase de consolidação ou retração. E essa leitura muda completamente a estratégia. A maioria das pessoas sofre financeiramente porque interpreta ciclos como eventos pessoais. Quando o mercado cai, elas acreditam que fizeram algo errado. Quando o mercado sobe, elas acreditam que fizeram algo certo. Mas na realidade, muitas dessas variações não são individuais, são cíclicas. E quando isso não é entendido, o indivíduo assume responsabilidade emocional por movimentos que são estruturais. Esse erro gera duas distorções perigosas. Em fases de expansão, as pessoas superestimam sua capacidade individual e assumem riscos que não entendem completamente. Em fases de retração, elas subestimam o sistema e perdem oportunidades de posicionamento estratégico. Em ambos os casos, a falta de leitura de ciclo gera decisões desalinhadas com o momento do sistema. J.P. Morgan entendia que o verdadeiro jogo não é apenas sobre estar certo, mas sobre estar certo no momento certo dentro do ciclo, porque o mesmo comportamento pode gerar resultados opostos dependendo da fase em que é executado. Isso transforma o tempo em um fator tão importante quanto a decisão em si. Quando você começa a observar o comportamento do dinheiro sob essa lente, percebe que ele alterna entre períodos de otimismo e períodos de correção, entre expansão de crédito e restrição de crédito, entre aumento de risco e redução de risco. E essas alternâncias não são falhas do sistema, são parte da sua estrutura natural de funcionamento. O erro da maioria das pessoas é tentar ignorar esses ciclos ou agir como se eles não existissem. Elas tentam forçar crescimento constante, independentemente do contexto. Mas sistemas econômicos não funcionam assim.
Eles precisam de fases de reorganização para sustentar novas fases de expansão. E quem ignora isso acaba lutando contra o próprio ritmo do sistema. Morgan não lutava contra o ciclo. Ele navegava dentro dele. Ele entendia que, em certas fases, a preservação de capital era mais estratégica do que a expansão agressiva. Em outras, a expansão posicionada era mais importante do que a cautela excessiva. Isso não é sobre medo ou coragem. É sobre leitura correta do momento estrutural. Quando essa lógica é aplicada à vida financeira comum, ela muda completamente a forma de agir. Em vez de buscar crescimento constante a qualquer custo, o indivíduo começa a buscar alinhamento com o momento do sistema. Isso significa entender quando o ambiente favorece expansão e quando ele favorece consolidação. Essa mudança reduz decisões impulsivas e aumenta decisões estratégicas, porque o foco deixa de ser apenas crescer agora e passa a ser crescer no momento correto dentro do ciclo. E essa diferença de timing é uma das maiores fontes de discrepância entre resultados financeiros ao longo do tempo. Ciclos também explicam por que certas estratégias funcionam muito bem em alguns períodos e falham em outros. Não porque a estratégia está errada, mas porque o contexto mudou. Uma estratégia de alta expansão pode funcionar perfeitamente em fase de otimismo, mas gerar resultados ruins em fase de retração. E o contrário também é verdadeiro. Morgan entendia que nenhuma estratégia é universal. Toda estratégia depende do ciclo em que está inserida. Isso exige uma leitura constante do ambiente, não apenas uma aplicação fixa de métodos. E essa leitura é o que separa quem apenas executa de quem realmente entende o jogo. No final, o dinheiro não é um fluxo linear de progresso constante. Ele é um sistema que se reorganiza continuamente através de ciclos de expansão e contração. E quem entende esses ciclos deixa de ser surpreendido pelo comportamento do sistema e passa a operar em sintonia com ele. E quando essa camada se torna clara, surge a última e mais importante percepção de todas. Se o dinheiro se move em ciclos previsíveis, então existe uma forma de operar acima desses ciclos, não reagindo a eles, mas posicionando-se independentemente deles. Isso. O 10 menos posicionamento final. Quem entende o jogo para de reagir e começa a operar acima do ciclo. Existe um ponto dentro do entendimento do dinheiro em que todas as peças começam a se encaixar de forma definitiva, não porque o jogo fica simples, mas porque ele deixa de parecer caótico. Depois de entender posição, decisões repetidas, alavancagem, controle de fluxo, estruturas, antecipação, percepção, influência e ciclos, surge uma conclusão inevitável. O dinheiro não é aleatório, mas também não é totalmente previsível no nível superficial. Ele é estrutural, comportamental e cíclico ao mesmo tempo. E quem realmente entende isso não tenta mais adivinhar o jogo. Ele passa a operar acima da reação. J.P. Morgan não era apenas alguém que observava o sistema financeiro. Ele operava com uma leitura integrada de todas as camadas ao mesmo tempo. Ele entendia onde o valor se concentrava, como decisões se repetiam, onde a alavancagem amplificava resultados, como o fluxo de capital se movia, como estruturas sustentavam poder, como percepções moldavam comportamento coletivo, como influência definia narrativas e como ciclos reorganizavam tudo isso ao longo do tempo. Mas o ponto mais importante não era apenas entender cada camada isoladamente. Era entender como todas elas se conectavam. Quando essas camadas são vistas separadamente, o dinheiro parece complexo e imprevisível. Mas quando elas são vistas como um sistema integrado, surge uma clareza estrutural, porque cada decisão financeira não acontece isoladamente, ela acontece dentro de um conjunto de forças simultâneas, e o resultado final não é definido por um único fator, mas pela interação entre todos eles. O conceito final aqui é posicionamento acima do ciclo. Isso não significa ignorar o ciclo, nem fugir dele, nem tentar vencê-lo diretamente. Significa entender que o ciclo é apenas uma camada do sistema, e não o sistema inteiro. Quem está preso no ciclo reage à expansão e contração como eventos isolados. Quem está acima do ciclo entende que expansão e contração são apenas fases dentro de uma estrutura maior. Morgan operava com essa visão. Ele não tomava decisões apenas com base no momento atual do ciclo, mas com base na posição estrutural dentro do sistema inteiro. Isso significa que ele não dependia apenas de timing, nem apenas de percepção, nem apenas de tendência. Ele combinava todas essas variáveis dentro de uma leitura mais ampla de estrutura e fluxo. Quando você chega nesse nível de entendimento, algo muda na forma como o dinheiro é percebido.
Ele deixa de ser algo que precisa ser constantemente perseguido ou reagido. Ele passa a ser algo que pode ser posicionado. E posicionamento significa estar em um ponto onde diferentes forças do sistema convergem a seu favor ao longo do tempo. A maioria das pessoas vive dentro do ciclo. Elas reagem quando o mercado sobe, quando o mercado cai, quando oportunidades aparecem ou desaparecem. Elas estão sempre dentro da fase atual, tentando ajustar suas decisões ao momento presente. Mas quem opera acima do ciclo não está apenas dentro do momento. Está observando o movimento completo do sistema e posicionando-se com base nessa visão mais ampla. Isso não elimina a necessidade de ação, mas muda a natureza da ação. Em vez de ação reativa, passa a ser ação estratégica. Em vez de resposta ao ambiente, passa a ser inserção consciente dentro do fluxo estrutural do sistema. E isso muda completamente a qualidade dos resultados ao longo do tempo. J.P. Morgan entendia que o dinheiro não recompensa apenas esforço, nem apenas inteligência isolada, nem apenas timing perfeito. Ele recompensa a leitura integrada de sistema. Isso significa entender como posição, comportamento repetido, alavancagem, fluxo, estrutura, percepção, influência e ciclos se conectam em um único movimento contínuo. Quando essa integração acontece, o jogo muda de forma irreversível, porque o indivíduo deixa de enxergar apenas partes isoladas da realidade financeira e passa a enxergar o sistema como um todo. E quando o sistema é visto como um todo, decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser posicionais. Isso também explica por que poucas pessoas conseguem sair de determinados níveis financeiros. Não é apenas falta de esforço, nem apenas falta de oportunidade. É falta de leitura integrada. Elas entendem partes do jogo, mas não entendem o jogo completo. E enquanto o jogo não é entendido como sistema, as decisões continuam fragmentadas. O posicionamento acima do ciclo não significa ausência de risco. Significa risco consciente dentro de um entendimento estrutural maior. Significa saber quando agir, quando esperar, quando expandir e quando consolidar com base na leitura do sistema e não apenas na emoção do momento. Morgan operava nesse nível. Ele não estava apenas dentro do mercado, ele estava observando como o mercado se organizava ao longo do tempo. Isso permitia que ele tomasse decisões não apenas com base no presente, mas com base na direção estrutural do sistema. E isso é o que define o nível mais alto do jogo do dinheiro. No fim, todas as regras anteriores convergem aqui. Posição, repetição, alavancagem, fluxo, estrutura, percepção, influência e ciclos não são conceitos separados. Eles são partes de uma mesma engrenagem. E quem entende essa engrenagem para de tentar controlar cada peça individualmente e começa a operar com consciência do sistema inteiro. Esse é o ponto onde o dinheiro deixa de ser um problema de esforço e passa a ser um problema de leitura. Não leitura superficial, mas leitura estrutural. Não leitura de eventos, mas leitura de sistemas. Não leitura de curto prazo, mas leitura de padrões que se repetem ao longo do tempo. E quando essa leitura se consolida, o comportamento financeiro muda de forma natural, não porque alguém foi motivado, mas porque a forma de enxergar o jogo mudou. E quando a forma de enxergar o jogo muda, todas as decisões futuras mudam junto. Esse é o nível onde J.P. Morgan operava, não no nível de reação ao dinheiro, mas no nível de compreensão do sistema que gera o dinheiro. E essa diferença é o que separa quem participa do jogo de quem entende como o jogo se organiza. No final, o dinheiro não é apenas sobre ganhar. É sobre entender como ele se move quando ninguém está olhando diretamente para ele. E quem entende isso deixa de correr atrás e começa a ocupar posições onde o movimento inevitavelmente passa. Agora você chegou até o ponto final dessa sequência. Não o ponto de encerramento de um vídeo, mas o ponto onde a forma de enxergar dinheiro começa a mudar de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, não é porque ele trouxe mais informação. É porque, em algum nível, ele começou a reorganizar como você interpreta o jogo. E isso é o que separa quem só consome conteúdo de quem começa a enxergar estrutura. Porque depois de entender tudo isso sobre posição, fluxo, ciclos e percepção, uma coisa fica difícil de ignorar. O dinheiro não se move ao acaso, ele segue padrões que sempre estiveram lá, mesmo quando ninguém estava percebendo. Se você chegou até aqui, não deixa isso passar como só mais um vídeo assistido.
Se inscreve no canal, porque o que vem depois disso aprofunda ainda mais essa leitura do jogo. Deixa o like, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas que ainda estão presas no nível superficial do dinheiro. E mais importante do que tudo, pensa sobre uma coisa simples. Talvez o problema nunca tenha sido ganhar dinheiro. Talvez o problema sempre tenha sido entender onde o jogo realmente acontece.